O nosso vídeo de hoje, eu quero falar inclusive sobre um parceiro do Gonçalo Paciência lá no futebol japonês, também pelo Sanfrecce Hiroshima, que é o Ezequiel. Você lembra do Ezequiel? Ele teve uma rápida passagem pelo esporte, ainda na temporada de 2019, ali no comecinho do ano, estava emprestado pelo Botafogo. Foram, no total, 30 partidas com 4 gols marcados e 4 assistências pelo esporte. Fez sim uma boa temporada, era um jogador titular naquele momento, realizou inclusive 16 jogos na Série B, com 4 passes para os seus companheiros. Como ele estava emprestado pelo Botafogo, ele acabou sendo negociado em definitivo, né, com o futebol japonês no ano seguinte. O Botafogo acabou emprestando ele para o Cruzeiro, né, foram 14 jogos, acabou sendo rebaixado na Série A e vendido por mais ou menos 5 milhões de reais para o Japão. Segundo informações do portal Trivelo, né, do jornalista Rômulo Giacomin, após 4 anos lá no Japão, o atleta está na mira do Fortaleza e do Ceará, além do Goiás e do Coritiba, né, outros clubes interessados na sua contratação, e outros clubes brasileiros também com o nome até agora não revelado. O jogador que teve alguns problemas de lesões, ele anda afastado desde julho por conta de uma contusão, não conseguiu ser o titular nesta reta final de temporada. Foi o ano que ele menos jogou nas temporadas anteriores, foi sim um nome titular, um jogador importante e bastante querido pela torcida japonesa. A última partida dele nesse ano de 2024 aconteceu, deixa eu verificar aqui para vocês, ainda no dia 5 de julho, né? Foi reserva naquele duelo, o último jogo como titular já faz mais tempo, então essa temporada foi abaixo. No ano passado, 2 gols e 5 assistências, aqui está o mapa de movimentação do Ezequiel, deixa eu pegar aqui o ano que ele jogou mais. Uma função até mesmo mais de um meia central, né? Esse mapa preenchido nessa região central indica isso, na temporada de 2023, 2021 também. Na Série B que ele fez pelo Sport, está aqui o mapa dele de movimentação, foi bem mais um jogador pelas beiradas, um ponta direita, um ponta esquerda, 16 jogos, 15 como titular e 4 assistências naquela Série B pelo Leão. Enfim, você pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Ezequiel, se você lembra dele, se ficou ali um gostinho amargo, né, porque o jogador acabou saindo, mas era atleta do Botafogo, então quando são esses empréstimos assim, sem uma cláusula, é difícil de fato segurar. Hoje com 26 anos, não acho que seria a solução para o ataque do esporte em 2025, não é isso que eu estou querendo dizer, mas como uma sugestão de um nome para chegar e ajudar na composição do elenco. Não é um medalhão, apesar dessa contusão ele vinha jogando com frequência e demonstrando um bom futebol na primeira divisão japonesa, tá? Você pode deixar o seu pitaco aqui embaixo. Sondado pela diretoria do esporte nos últimos dias, com passagem, por exemplo, pelo futebol alemão, Milan também no futebol italiano, que é o Eduardo Vargas, centroavante chileno, pode jogar também como um segundo atacante. Hoje, com 35 anos de idade, teve passagem pelo Napoli na temporada de 2011 a 2012. Naquela época foram 28 jogos no total, com 3 gols marcados. Foi a primeira equipe dele após se destacar pela Universidade de Chile, onde ele foi campeão, por exemplo, da Sul-Americana, ingressou no futebol europeu, depois passou ainda no Valência, no Queen's Park Rangers, no Hoffenheim também da Alemanha, além do Grêmio aqui no Brasil. Sobre este interesse, essa informação ela foi confirmada pelo jornalista, eu vou pegar aqui as informações certinho, pelo comunicador, o Edinho do Esporte. Tá, um abraço aí para ele. Segundo a informação do Edinho, o jogador foi sondado pela diretoria do Leão nas últimas semanas, bem provável antes desse acerto, por exemplo, com o Gonçalo Paciência, que também pode fazer essa função centralizada. O Eduardo Vargas, em relação ao seu salário, segundo informações do portal RTI Sport, tá, o jogador ele recebia algo na faixa de 680 mil reais mensais lá no Atlético Mineiro. Era sim um jogador muito caro, né? Apesar de ter até uma boa fase nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o jogador de 35 anos topava até mesmo um salário de 400 mil para uma renovação no Atlético Mineiro, ainda assim sendo um nome salgado. Nesse momento, o Eduardo Vargas também está no radar da Universidade de Chile, né? Talvez no retorno dele ao futebol chileno, onde é muito querido por lá. Em relação aos seus números, nessa temporada foram 50 jogos, somando a seleção e o Atlético, com 14 gols e 4 assistências. No Brasileirão foi um reserva, mas sempre que entrou deu trabalho. Pelo Atlético Mineiro foram 23 jogos, 8 só como titular, ainda assim marcou 8 gols e deu 2 assistências. Eu gosto sim do Eduardo Vargas, é um jogador perigoso, conhece bem a grande área, tem uma boa movimentação,
naquela meiuca. A questão que está um pouco mais pesado, né? Normal, a idade vai chegando para qualquer jogador, não tem como ser aquele mesmo Eduardo Vargas do Grêmio, por exemplo, ou lá do comecinho da Universidade de Chile. Ainda é um jogador muito perigoso. Dependendo do mercado, tá? O Gonçalo Paciência é o nome certo hoje, mas se não der certo, se o Sport, por exemplo, decidir por ter um outro jogador nessa função, talvez até mesmo como um segundo atacante, com o técnico Pepa, olha, acho que o Eduardo Vargas é sim um nome experiente que conhece bem aqui o futebol brasileiro. No Atlético Mineiro, a melhor temporada dele foi lá em 2021, onde o Galo foi, naquela época, foi campeão, né, no finalzinho do ano, da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro, 13 gols marcados e 4 assistências em 43 jogos. Também teve boa passagem no Tigres, do futebol mexicano, além do Grêmio, lá em 2013 foram 9 gols em 37 jogos, e pelo Valência também em 2013. Você pode deixar a sua opinião, o que você pensa em relação ao Eduardo Vargas e esta procura também da diretoria do Sport. A Copa do Nordeste está de volta e você pode fazer a sua aposta com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Montando os bilhetes para a rodada desse dia 8 de janeiro. Nesta quarta-feira tem jogo na Copa do Nordeste. Vitória, por exemplo, do Ferroviário contra o 13, pagando R$ 2,60 a cada real apostado. Do Botafogo da Paraíba contra o Motoclube a R$ 1,55. E do CSA contra o Maracanã do Ceará, pagando R$ 1,40. O empate também do Juazeirense e Asa na cotação de 3. Nesse bilhete que eu montei aqui agora, ó, ele está no odd total de 16,93. Ou seja, se apostar R$ 5,00 e esse bilhete acontecer, pode voltar para você até 84,63. Você pode apostar também em cada partida individualmente, né? Talvez só na vitória do CSA e do Botafogo, que são os principais favoritos para essa rodada. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir e colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha, seja aqui no futebol brasileiro ou no futebol internacional. Já tem disponível também as cotações nos jogos do Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho e logo também com as cotações do Sport no Campeonato Pernambucano. O link da Betfair você encontra aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro, combinado? Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre outras opções para essa função de um camisa 9, outro jogador experiente que eu gostaria de ver, por exemplo, no futebol brasileiro, é o Joseph Martinez. E ele está livre no mercado, segundo o site Transfermarkt, após não renovar o seu contrato com o Montreal FC do Canadá. O jogador hoje se encontra livre para fechar com o novo clube. No geral, foram 26 jogos com 14 gols marcados e 3 assistências. No ano passado também esteve junto com o Messi no Inter Miami, foram 12 gols em 43 jogos naquele momento. Um excelente venezuelano, centroavante forte fisicamente e ao mesmo tempo ágil, né? Muito bom naquela condução, na saída do goleiro, um toquinho por cima, enfim, conhece muito bem a grande área, somou números espetaculares nos últimos anos lá no Atlanta, né? Principalmente o Atlanta United, no futebol da MLS. Esteve também no Inter Miami e agora no Montreal. Jogou no futebol europeu, passou no Young Boys, também no Torino. E no futebol da América do Sul ele atuou apenas pelo Caracas, da Venezuela. A última temporada dele por lá aconteceu ainda em 2012. Tá? Está livre hoje, claro que é um jogador caro, mas dependendo da situação, um cara que ainda é jovem, tem 31 anos de idade, para uma Série A, tenho total certeza que seria sim uma boa contratação. Aqui está o mapa dele de movimentação nessa temporada de 2024, também nos últimos anos, sempre teve uma nota média interessante e muitos gols marcados lá nos Estados Unidos. Tá? E outra opção também que eu acharia interessante para o esporte é o centroavante uruguaio Mauro Mendes, atleta de 25 anos de idade, que está no Estudiantes. Nessa temporada começou bem o ano, foram 7 gols marcados em 21 jogos, em 2023 marcou 10 gols também em 44 partidas. Tem contrato no Estudiantes somente até junho de 2025 e nessa temporada, aliás, na temporada passada, foi procurado pelo Goiás e também pelo Coritiba. O Coxa, inclusive, estava certo com o jogador para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Mauro Mendes teve uma grave lesão ainda do mês de junho. Então, uma lesão ligamentar do joelho, a tendência é que ele só volte a treinar, né, nesse comecinho de janeiro com bola lá no Estudiantes. Então, essa lesão acabou atrapalhando o jogador. Ficaria a minha sugestão aqui também para o esporte. Então, Mauro Mendes é sim bom atleta,